com o alto patrocínio. PNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Saudações, está no ar a sua revista informativa que todas as semanas traz para si o melhor da atualidade económica nacional e internacional. Para já, atraio a sua atenção para as manchetes da presente edição do Semanário Económico. Serviços digitais catalisam inclusão financeira no país. Serviços financeiros digitais são os que têm maior potencial de atingir a população nessas zonas recônditas a um custo comportável. Covid-19 traz a entrada de Moçambique no processo de Kimberley. Então nós contávamos aderir ainda este ano, mas já informaram que o processo Kimberley decidiu a nível internacional esquecer o ano 2020. O ministro da Indústria e Comércio almeja promover e intensificar a partilha de informação sobre o setor industrial. Informações que permitam fazer uma avaliação econômica dos vários elementos que contribuem para a composição do produto interno bruto, face à produção industrial e à produção comercial. Bem, primeiro nós temos que partir de um pressuposto que o sistema financeiro, em decorrência da globalização econômica, o sistema financeiro está integrado, está interconectado ao nível global. Mas o nosso caso, o nosso sistema financeiro, Moçambique é um país ainda em vias de desenvolvimento, ainda tem uma integração parcial, pode-se assim dizer. Então, o nosso sistema financeiro também não fica tão afetado, por exemplo, como ocorreu logo que a pandemia começou a alargar-se ao nível mundial. Foi uma oscilação repentina nas bolsas, quedas nas bolsas, principais praças financeiras, Nova York, Londres, Hong Kong, Tóquio, não é? Na Alemanha, na França, na Itália. Então, essas principais bolsas reagiram negativamente. E houve uma injeção de recursos, quer dos governos, quer dos bancos centrais, como aconteceu também com o nosso caso mais tarde, porque foi uma segunda vaga, não foi o primeiro caso de efeitos da pandemia, mas com essas injeções massivas de financiamento à economia real, às empresas, para equilibrar a situação macroeconômica dos países, isso aliviou e houveram de novo subidas, não é? E o nosso caso do sistema financeiro, é normal que a procura de produtos financeiros também tenha se reduzido e aí o risco também aumentou, não é? Muitas das empresas que estão em situação não boa também não procuram produtos financeiros e houve medidas, por exemplo, do Banco de Moçambique, no sentido dos bancos comerciais renegociarem a situação de endividamento, não é? Daqueles clientes, empresas, indivíduos que tivessem problemas, estivessem a sofrer os efeitos da pandemia, mas é uma situação que em Moçambique, por exemplo, as empresas cotadas, são 11 empresas cotadas na Bolsa atualmente, não apresentaram derrapagens naquilo que é a cotação das suas ações no mercado. Eu vou dar o exemplo dos títulos com maior liquidez no mercado das cervejas de Moçambique, a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, a HCB, por exemplo, as cervejas de Moçambique e a Companhia Moçambicana de Carbonetos, até os seus ativos subiram, a HCB mantiveram-se e essa tendência é normal de todas as empresas, quer dizer, não há empresas que estão cotadas em bolsa que tiveram decréscimos do seu valor no mercado e como se sabe, as bolsas de valores são barômetros das economias, não é? São uma espécie de termômetros que mensuram a dinâmica dos preços, das taxas de juros e neste momento não temos problemas nenhum e também assiste os principais indicadores bolsistas, por exemplo, a taxa de capitalização bolsista está boa, nós temos uma situação de acima de 6.500 mil milhões de meticais, que é acima de
1.500 milhões de dólares, a taxa de capitalização bolsista da Bolsa. Isso, em termos de percentagem do PIB, representa 10,5%, que está num bom patamar. A liquidez de mercado está ao nível 3,5%. Nós temos cerca de acima de 3.600 mil milhões de meticais em termos de volume de transações, e isso podemos ver no índice de bolsa, por exemplo. O índice global BVM teve um crescimento acima de 15,9%. Não é? Portanto, os nossos principais indicadores, nós temos agora registrados 168 títulos na Bolsa de Valores, e temos quase a roçar os 23 mil investidores registrados na Central de Valores Mobiliários, e podemos recordar que no ano passado, até abril, maio, nós só tínhamos cerca de 7 mil investidores. Portanto, a Bolsa está a crescer à medida da dimensão do país, mas não há grandes problemas de desvalorização com as empresas. A tendência é boa, mas eu gostaria de realçar aqui que, efetivamente, nós ainda só temos 11 empresas, e esta ideia da Bolsa de Valores como barômetro da economia ocorre mais em países onde muitas empresas, grandes empresas, quase todas estão cotadas em bolsa. E o nosso caso não é assim, é só para ver, não é? Das 100 maiores empresas moçambicanas, só 10%. Se tivermos em conta que o mercado de cotações oficiais, 9% mais ou menos de cotações oficiais, neste momento temos 9 empresas de uma dimensão maior, enquanto que uma empresa que está cotada na bolsa é do segundo mercado, e uma delas, recentemente este ano, numa situação do Covid, que é a Revimo, cotou-se a Revimo, Rede Viária de Moçambique, ligada às concessões de estradas e pontes, cotou-se na bolsa, que é a 11ª empresa cotada. Em 1999 foi reestruturado o mercado de valores mobiliários e, consequentemente, criada a Bolsa de Valores de Moçambique. E é sabido que grande parte das nossas empresas do setor empresarial do Estado está presentemente com sérios problemas de solvabilidade. Dr. Matzinho, é sabido que a Bolsa de Valores é neste momento vista como a ferramenta de financiamento alternativo para as empresas em geral. E, neste momento, qual é que seria o papel da Bolsa para a recuperação das nossas empresas? Ou, por outra, como é que, através desta nova lei do setor empresarial do Estado, a situação do financiamento alternativo via Bolsa de Valores será ou está a ser estimulada? Bom, Cátia, deixe-me dizer o seguinte. Eu recordo-me quando nós arrancamos com a Bolsa em 1900 A Bolsa foi criada em 98 e arrancou em 99. Bom, quando arrancou-se com a Bolsa, devo reconhecer que houve algum segmento que encarava, digamos, esta realidade a realidade do mercado de capitais com algum cepticismo. Quase que diziam mesmo que, pronto, estava-se a avançar, não é, para um modelo de mercado de capitais por mera vaidade. Mas nós, na altura, discordamos, e até agora continuo a discordar, que a Bolsa não foi implementada, o mercado de capitais de Moçambique não foi reestruturado por mera vaidade, mas ele foi consequência, digamos, de um processo que já tinha iniciado, conforme eu disse na primeira parte do nosso programa. Ele tinha iniciado em 1987, não é? E com pico em 1991, quando arranca o programa de privatizações. Há de se reparar, por exemplo, que mesmo estas leis de privatizações, a lei que eu citei, a 15/91 e o decreto 28/91, não é? Nos seus artigos, se não estou enganado, penso que no decreto há de ser o artigo 4 e na lei há de ser o artigo 3, não é? Mas, relativamente à lei dizia assim, quais é que eram as finalidades do processo de reestruturação das empresas em Moçambique? Pronto, ele arrolava uma série de finalidades, mas estava uma, que era desenvolver o mercado de capitais em Moçambique. Isto em 1991. Ora, a Bolsa depois veio arrancar em 99. O decreto 28/91, no artigo 4, fazia uma referência
que notava que, na altura, o governo, quando estruturou o programa de privatizações, já tinha em mente que o país precisava do mercado de capitais, porque o artigo 4 dizia mesmo, na ausência do mercado de capitais desenvolvido, os procedimentos para a alienação das participações do Estado iriam seguir o modelo previsto naquelas leis. Portanto, era um modelo, na perspectiva do governo, era um modelo transitório, à espera de reestruturar o mercado de capitais. O que é que eu quero dizer com isto, ligado com a sua pergunta? É que é sobejamente conhecido que existe uma sinergia entre o mercado de capitais e as empresas, e as empresas do setor do Estado. Exatamente. E a pergunta, respondendo à pergunta assim diretamente, eu diria o seguinte, bom, há aqui efetivamente uma grande oportunidade para estas empresas utilizarem o mercado para se financiarem. Bom, podem dizer o seguinte, mas não, o mercado já existe há muito tempo, então o que é que está a acontecer? Por que é que se levou até a Lei 3/2018? Bom, a questão que se coloca é esta. O programa de privatizações em Moçambique, na minha perspectiva, ainda não está acabado. Iniciou em 87, não é? Mas 87 iniciou, na minha perspectiva, de forma ainda precária, porque não existiam dispositivos legais. Só em 1989 é que foi aprovado o primeiro instrumento, não é? Então, em 91, como disse, começa um programa de forma mais estruturada, mas, se forem a reparar, grande parte das empresas do setor empresarial do Estado ainda continuam maioritariamente detidos pelo Estado. Maioritariamente ou exclusivamente detidos pelo Estado. O que é que isto significa? Isto significa que o programa de privatizações em Moçambique, na minha perspectiva, ainda não está acabado. Não está. Portanto, ele iniciou em 91, não é? E há, efetivamente, necessidade de ele continuar, não é? E esta Lei 3/2018, conforme referi, vem, de facto, abrir, não é, o leque de oportunidades. Falando concretamente do novo figurino da Lei 3/2018, eu diria que, enquanto empresas maioritariamente detidas pelo Estado, ou exclusivamente detidas pelo Estado, elas têm várias oportunidades no mercado. Eu costumo muitas vezes explicar este pormenor fazendo uma comparação com aquilo que é o financiamento tradicional. Vamos olhar para estas empresas, definidas nos termos da Lei 3/2018, não é? Numa perspectiva de financiamento com recurso à banca. O financiamento com recurso à banca é algo muito pragmático. É aquilo que muitas vezes chama de um processo de intermediação financeira. O gestor da empresa, com um telefonema, liga para o gestor do banco e negocia o financiamento. Portanto, é isto que funciona. Pronto. O gestor do banco vai avaliar as condições do empréstimo, não é? Taxa de juros, isto, mas aquilo, e concede empréstimo. Mas depois vem, obviamente, pode advir daí depois vários constrangimentos. Taxas de juros, não é? Ou porque a própria empresa já pode ter uma carteira, digamos, de endividamento que o banco já não esteja em condições de poder financiar, não é? Ou de poder conceder crédito àquela empresa, não é? Então, fica, para mim, um processo relativamente restritivo, comparando com as oportunidades que o mercado de capitais oferece para essas empresas. Não é à toa que em algumas praças, as empresas do setor empresarial do Estado são obrigatoriamente cotadas em bolsa. Portanto, é obrigado que estas entidades estejam cotadas na bolsa. Agora, quais é que seriam as oportunidades que o mercado de capitais oferece para estas empresas? Eu vou tentar dar exemplos práticos. Vamos olhar para uma empresa, uma cidade anónima. Cidade anónima, ou maioritariamente detida pelo Estado, em que o Estado tem uma participação de 90%, 70%, não é? Ou até exclusivamente detida, que o Estado tem 100%. A Cátia pode me perguntar quais é que são as oportunidades que esta empresa empresarial do Estado tem para poder vir à Bolsa. Eu diria o seguinte, bom, aqui não se trata de um processo de intermediação financeira. Aqui trata-se de um processo de desintermediação financeira. Agora, quais é que são
os veículos que o mercado tem para esta empresa são vários. São vários. É por isso que eu digo que existe, de facto, uma sinergia entre o mercado de capitais e o processo o setor empresarial público. Há aqui uma sinergia. Quais é que são, então, essas oportunidades? Esta empresa pode olhar para o mercado de capitais e, das duas uma, pode desencadear um processo de privatização. O processo de privatização é um mecanismo de angariação de fundos. Okay? O que seria um processo de privatização? Seria o Estado vender parte da sua participação ao público, através de uma oferta pública de venda. Okay? Mas pode também, por isso que eu dizia que há aqui, de facto, vários veículos, várias plataformas em que ela pode utilizar o mercado de capitais para se financiar. Mas pode também fazer aumentos de capital social. O Estado pode dizer que, bom, eu não quero vender a minha participação e vou fazer um aumento de capital social. O mercado de capitais acomoda isto. Pode estruturar o seu capital. Estruturar o capital, o que seria? Procurar parcerias ou parceiros estratégicos. O mercado de capitais também lhe proporciona isso. Tá vendo? Portanto, aqui tá vendo? São vários veículos. E se formos analisar, se calhar estes veículos são menos onerosos do que o recurso à banca. Okay? E a mais, se quisermos falar, por exemplo, de empréstimos, pode esta empresa, isto já não acontecia, por exemplo, com a Lei 2/81, já não acontecia. Isto, por exemplo, já não acontecia logo que se aprovou a Lei 17/91. Porquê? Porque a Lei 17/91 só previa as empresas públicas. É verdade que havia uma disposição que previa depois o processo de passagem, de transformação das empresas estatais para anónimas. Ela previa isso aí. E isso não foi feito assim, como é que eu diria, de forma, como é que eu diria, involuntária. Não foi. Portanto, ou esporádica. Não. É que, de facto, a transformação destas empresas estatais ou públicas para sociedades anónimas, a nível do mercado de capitais, oferece estas oportunidades, este leque de oportunidades que eu estava aqui há pouco tempo a referenciar-se. Portanto, que são privatizações, aumentos de capital, processos de reestruturação, de parceiros estratégicos, não é? Mas mais ainda, portanto, tratando-se de sociedades anónimas, não é? Ela pode, bom, se não quiser estruturar o capital, fazer aumento de capital social, fazer uma oferta pública de venda, não é? Ela pode também proceder à emissão de obrigações, emissão de dívida. A emissão de dívida é um processo de endividamento, não é? Quase que como se ela tivesse a ir para a banca, não é? Mas aqui também não digamos que, eu sempre costumo dizer isto aqui, não é a bolsa que disponibiliza os fundos às empresas. É o mercado que disponibiliza. Então, o processo de desintermediação financeira. Então, pode emitir obrigações. Pode, inclusive, emitir também um outro tipo de instrumento financeiro que nós estruturamos, que é o papel comercial. Agora, está a ver, Kátia, se for à banca, é um telefonema e só negocia aquele financiamento. Acabou. Mas, se for ao mercado, eu aqui, pelo menos, arrolei 5. Uma série de vantagens que ela tem neste mercado. Então, é por isso que digo, e mais uma vez, que há aqui sinergias, ok? O mercado de capitais, o setor empresarial do Estado deve, na minha perspectiva, caminharem lado a lado. E isto não é novidade. Então, assim como bem referiu anteriormente, em outras praças financeiras a nível internacional, a maior parte das empresas estatais estão cotadas em bolsas de valores. Entretanto, em Moçambique, verifica-se que nenhuma empresa do setor público está ainda cotada, ou seja, ainda não utilizou esta plataforma para saneamento financeiro. O que é que estará a falhar? Mas segurou o seu fio de pensamento, vai responder esta questão dentro de instantes. Para já, caro telespectador, traio a sua atenção para as manchetes desta edição. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência.
Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Estamos de volta. Dr. Mantecinho, é momento de responder à questão colocada antes desta nossa pausa. Bom, Kátia, é o seguinte, eu não diria o que é que está a falhar, porque acredito que estamos no bom caminho, até porque desde que o mercado iniciou já tivemos duas ofertas públicas de venda de empresas do setor empresarial do Estado. Uma, é verdade que o Estado detinha uma participação minoritária, mas depois tivemos uma outra empresa que o Estado detinha uma participação maioritária, não é? E recorreram ao mercado de capitais para fazerem alienação de ações via oferta pública de venda. Os outros processos que tivemos, embora sejam empresas, digamos, em que o acionista é uma empresa do Estado, não é? Mas eu não posso dizer que se trataram efetivamente de privatizações. É o caso, por exemplo, da CMH, não é? É o caso da HCB, não é? Não foram, do ponto de vista técnico, privatizações. O que efetivamente foram privatizações, ou configurou a operação de privatizações, foi a Cerveja de Moçambique e a EMOS, porque ali foi efetivamente o Estado a vender a sua participação. Então, era só fazer essa pequena correção. Bom, temos já, pelo menos duas empresas, não é, do setor empresarial do Estado que estão cotadas. Agora, em si, eu sou muito otimista e eu acredito que o caminho é de facto chegarmos a um cenário em que estas empresas administrativamente deverão ser obrigadas a estar cotadas na Bolsa. O caminho é esse. Não imagino, de facto, um outro cenário. Até por tudo aquilo que eu referi há pouco tempo, não é? A própria referência às leis já de 91, de que os processos de reestruturação visavam dinamizar o mercado, não é? Ou que na ausência do mercado o processo de privatizações ia seguir um modelo transitório, não é? Tudo isto, para mim, mostra que o caminho é realmente irmos para um modelo em que estas empresas, quer dizer, o facto de ser empresa do setor empresarial do Estado deverá inequivocamente estar, digamos, associado a um requisito de obrigatoriedade de estar cotada em Bolsa. Até porque, mesmo do ponto de vista legislativo, em Moçambique, já se começou a avançar com modelos em que empresas que atuam dentro de certos setores são obrigadas a estarem cotadas em Bolsa. Refiro, por exemplo, à lei das parcerias público-privadas, que foi aprovada em 2011, em que as empresas que operam, por exemplo, na área de petróleo, na área mineira, na área de recursos naturais, são obrigadas, desde que, digamos, o modelo de organizacional configure uma parceria público-privada, parceria público-privada, ou um projeto de grande dimensão, portanto, são obrigadas a estar cotadas na lei. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Acredito que o caminho é chegarmos a este cenário, não é? Por tudo aquilo que eu disse. Então, Mantecinho, obrigada por ter estado cá no nosso espaço, tema de fundo, e partilhado aquilo que são as perspectivas em torno desta nova lei do setor empresarial do Estado. Esperamos tê-lo cá em próximas ocasiões. Muito obrigado, Kátia. Assim, telespectadora, atraio a sua atenção para as notícias que marcam a atualidade nacional. O diretor da Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Castro Elias,
adiantou ao Semanário Econômico que a adesão de Moçambique ao processo de Kimberley será adiada para o próximo ano devido à Covid-19, pois as missões de avaliação do processo não se deslocaram aos países para avaliar se as condições mínimas de adesão foram asseguradas. Normalmente os países são oficialmente admitidos a conferências, que são realizadas em novembro. Infelizmente este ano não há de haver por causa da pandemia. Então nós contávamos aderir ainda este ano, mas já informaram que o processo Kimberley decidiu a nível internacional esquecer o ano 2020, porque as missões de avaliação não foram aos países para ver o que é que acontece, a conferência não vai existir, então só o próximo ano é que podemos aderir. Mas posso dizer que as condições mínimas exigidas já foram cumpridas e estamos à espera só do tempo para a nossa adesão ao processo Kimberley. Relativamente às vantagens da adesão ao processo Kimberley, Castro Elias considera que o procedimento abre portas para a entrada de mais investimentos no país, aumento do emprego e das receitas advindas da tributação. Em 2015 e 2016, uma das empresas que tem licença de prospecção de diamante esteve a fazer a prospecção no posto administrativo acho que é Mavuco, no distrito de Massangena, província de Gaza. Esteve a empregar acima de 200 pessoas locais. Agora falo de cerca de 48 licenças e falo de acima de 70 pedidos. Se 50% dessas empresas estiverem no terreno, quantos moçambicanos vão ter emprego? São muitos moçambicanos. Então, é importante a adesão de Moçambique ao processo Kimberley porque tem esta abertura exatamente ao investimento nesta área de diamantes. Dados de 2019 do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que a produção do setor industrial registrou um crescimento de 4,7%. Desse crescimento da produção, 12% é referente à produção de outros produtos minerais não metálicos e 9% referente à divisão dos minerais metálicos. O setor extrativo registrou no ano atrasado uma contribuição no produto interno bruto de 7,8%. A produção do setor mineiro vem aumentando com a introdução do rastreamento, refere o diretor da Unidade de Gestão do Processo de Kimberley. É muito dinheiro, só para o caso do ouro, estamos a falar de janeiro a setembro, do rastreio feito, uma produção acima de 460 quilos do ouro, contra cerca de 320 do igual período do ano passado. Então, esta subida aqui já mostra, são mais ou menos uma diferença de 100 quilos. 100 quilos de ouro é muito dinheiro. Isso acontece também para muitas pedras preciosas, sempre preciosas. E salienta. Mas nós achamos que este investimento é necessário, mas este vai ter um retorno muito rápido, porque o que se perde é muito em relação ao investimento que está sendo feito. Só comparando aquilo que estava a dizer de 1 quilo de ouro, cada grama de ouro anda hoje a 3.500 meticais, grama. Agora estamos a falar de cerca de 100 quilos. Quanto dinheiro? Moçambique tem estado a observar melhorias nos níveis de inclusão financeira. O relatório de inclusão financeira de 2019, divulgado recentemente pelo Banco de Moçambique, refere que o sistema financeiro nacional tem estado a registrar níveis de crescimento e expansão, através da melhoria e ampliação de infraestruturas, contribuindo para uma maior inclusão financeira da população moçambicana. Em 2019, a proporção de adultos com acesso a uma conta bancária situou-se em 21%, representando cerca de 3 milhões de moçambicanos que possuem e fazem uso de contas bancárias. Nos números de inclusão financeira de 2014 a 2019, sobretudo no que diz respeito aos serviços financeiros formais não bancários. E aqui o grande ênfase vai para os serviços de moeda eletrônica. Entretanto, para a banca, o crescimento foi muito reduzido. Portanto, passou-se de 20% em 2014 para 21% em 2019. Em termos de números absolutos, estamos a falar de cerca de 2,8 milhões de moçambicanos para 3 milhões que
têm e fazem uso de uma conta bancária. Não obstante os desenvolvimentos registrados, o país ainda enfrenta vários desafios à inclusão financeira, sobretudo para a população de baixa renda. Ainda há grandes desafios, sobretudo os relacionados ao acesso à banca. E um dos grandes desafios tem a ver com o baixo nível de renda de parte substancial da população moçambicana. A outra barreira tem a ver com a questão da documentação. O relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique faz menção a isto. Estamos a falar de questões relacionadas com a identificação civil, com a obtenção do número único de identificação tributária, com esta questão da produção de documentos que possam provar a residência e até mesmo a fonte de renda. Isto tem a ver com essa questão de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo. Além dos desafios atinentes à falta de documentos de identificação, comprovativo de residência, comprovativo de rendimentos e número único de identificação tributária, os custos dos serviços financeiros representam um obstáculo ao não ser ignorado no que diz respeito à inclusão financeira da população de baixa renda. A questão do custo é uma questão que tem que ser vista de forma contínua, porque se os custos forem elevados, naturalmente isso consubstancia-se num grande impedimento. Face a esta realidade, surge a necessidade de criação de um equilíbrio entre as preocupações da autoridade reguladora na promoção de mais transparência e fiabilidade do sistema bancário nacional, através da exigência de requisitos para abertura de contas, e a necessidade de promoção de uma maior inclusão financeira no país. A conta bancária básica, anunciada recentemente pelo Banco de Moçambique, constitui um passo certo na criação deste equilíbrio, assim como a suavização dos regulamentos para os segmentos da população de baixo risco. No fundo, é este ponto de equilíbrio que tem que ser encontrado, porque a questão da transparência e da segurança faz com que haja essa série de requisitos para que possamos saber quem são as pessoas que estão no sistema financeiro, que estão nele a transacionar, para poder proporcionar maior robustez. Mas também é possível identificar segmentos da população, segmentos que são considerados de baixo risco. E para esses é possível, de certa forma, suavizar os regulamentos sem colocar em causa todo este aparato necessário contra o branqueamento de capitais e contra o financiamento de terrorismo. E achamos que esta proposta que foi anunciada pelo Banco de Moçambique para a institucionalização desta conta bancária básica é um passo na direção acertada, é um passo de reconhecimento da necessidade destas pessoas consideradas do segmento de baixo risco também poderem aceder aos serviços financeiros no país. Os serviços financeiros digitais têm assumido um papel cada vez mais importante na inclusão financeira no país. Os dados do relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique constatam que, do inquérito realizado a 13 bancos comerciais, o serviço de internet banking é prestado por cerca de 92% dos bancos e o de mobile banking USSD por 69% e o do mobile banking app por 69%. Outro sim, o país passou a contar com cerca de 56% da sua população adulta com uma conta de moeda eletrónica aberta junto das instituições de moeda eletrónica, contra 51% em 2018. O crescente uso de serviços financeiros digitais tem contribuído sobremaneira para evitar os aumentos dos níveis de inclusão financeira no país, justificado pelo nível de conveniência e eficácia a eles associados. Estes serviços apresentam o potencial de atingir moçambicanos em zonas rurais a um custo relativamente acessível, comparativamente aos serviços bancários tradicionais. Por outro lado, os serviços financeiros digitais são os que têm maior potencial de atingir a população nessas zonas recônditas a um custo comportável, se nós quisermos comparar com os serviços financeiros tradicionais.
Achamos sim que esta questão da banca eletrónica, dos serviços eletrónicos, vieram para ficar. Basta notar no próprio relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique, os serviços do mobile banking, os suportados por USSD, tiveram um crescimento de cerca de 19%. Portanto, mesmo no relatório FinScope, nós constatamos que cerca de 51% da população adulta, portanto, aqui a população adulta falamos dos que têm 16 anos ou mais, anos de idade, tinham um telemóvel básico, portanto, não é um smartphone que pode fazer uso de apps ou outros. Estamos a falar de telemóveis com funcionalidades básicas. E traçamos este paralelismo quando olhamos do lado do relatório do Banco de Moçambique, do lado da oferta, que houve um crescimento de 19% de usuários desse serviço do mobile banking. Portanto, há aqui um grande potencial, mesmo os serviços de moeda eletrónica. Nas zonas rurais, o nível de penetração ainda é aquém do esperado, mas já começa a haver algum movimento, porque está com cerca de 13% de penetração, comparativamente com os 54% nas zonas urbanas. Portanto, pensamos que é uma marcha, é um exercício contínuo, mas os serviços financeiros digitais têm um grande potencial de disrupção no mercado. A expectativa é que os serviços digitais contribuam ainda mais para o processo de inclusão financeira no país, o que deverá implicar uma maior atuação das fintechs na criação de serviços financeiros que sejam cada vez mais adequados aos diferentes tipos de consumidores que caracterizam o universo da população moçambicana. Para testar num ambiente supervisado e controlado essas novas soluções antes que possam ser trazidas para o mercado. E a nossa expectativa é essa, quando nós, enquanto FSD Moçambique, quando nós apoiamos este movimento de fintechs no país, é que encontremos no fim do dia soluções que estejam à altura das necessidades das populações mais vulneráveis, e em função disso essas populações possam ser economicamente empoderadas e no fim do dia tenham uma melhoria do seu bem-estar social. O país registrou em outubro último uma inflação mensal de 0,53%, 0,21 pontos percentuais, comparativamente a setembro do mesmo ano, revelam dados referentes ao Índice de Preços no Consumidor, publicados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. As divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares contribuíram no total da variação mensal com cerca de 0,27 e 0,13 pontos percentuais positivos, respectivamente. Cumulativamente, o país registrou um aumento de preços na ordem de 1,30% para os primeiros 10 meses do ano, 1,9 pontos percentuais abaixo da inflação registrada para o mesmo período do ano anterior. Em comunicado, o Instituto Nacional de Estatística destaca o aumento dos preços do tomate, da cerveja para o consumo fora de casa, do carapau, do frango, de motorizadas, de arroz em grau e do óleo alimentar, que contribuíram no total da variação mensal com cerca de 0,31 pontos percentuais positivos. Esta tendência de aumento foi contrariada pelo comportamento observado em alguns produtos como cebola, peixe fresco, ao contribuírem com cerca de 0,03 pontos percentuais negativos. Desagregando a variação mensal pelos 3 centros de recolha que servem de referência para o país, a cidade da Beira teve no período em análise uma variação mensal mais elevada, 0,63%, seguida da cidade de Maputo, 0,57% e, por fim, a cidade de Nampula com 0,34%. Por sua vez, o Banco de Moçambique refere que o aumento da inflação reflete essencialmente o incremento dos preços dos produtos alimentares, com destaque para os mais importados, frutas e vegetais. No decurso da visita realizada ao Instituto Nacional de Estatística, o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, indicou que a instituição que dirige almeja promover e intensificar a partilha de informação sobre o setor industrial. Para promover e intensificar a partilha de informação, do modo concreto, dados,
informações que permitam fazer uma avaliação económica dos vários elementos que contribuem para a composição do produto interno bruto, face à produção industrial e a produção comercial. Em relação ao acordo de exportação do feijão Boer para a Índia, o ministro alegou que entre 67% e 70% do volume de exportação já foi realizada, faltando apenas por exportar 200 mil toneladas. Revelou ainda Carlos Mesquita que está em vista um novo acordo de exportação do feijão Boer por mais 5 anos, ainda dependente da anuência das autoridades indianas. Nós terminamos este ano com o processo de exportação de feijão Boer para a Índia, foi um acordo estabelecido entre os dois países. Este ano estamos a exportar ainda, parte das 200 mil toneladas que nos faltam concluir. A este momento andamos na ordem de 65% a 70% desse volume, dessa quantidade. Pretendemos que esse acordo seja renovado. Estamos no bom caminho, mas ainda aguardo uma posição formal do governo da Índia para saber se de facto vamos ter um novo acordo para mais 5 anos. Na sequência do comunicado da Associação Moçambicana de Panificadores, AMOPAN, dando conta do iminente aumento do preço do pão, o ministro revelou que estão a decorrer negociações para que se consiga chegar a um acordo entre a AMOPAN e as importadoras de trigo, de modo a estabilizar o preço do pão no curto e médio prazo, mas considera que existem aspectos macroeconômicos fora do controle do governo que interferem na determinação do preço do pão em Moçambique. Estamos a negociar, que é para ver se conseguimos convencer, portanto, a AMOPAN e as empresas que importam e manufaturam, portanto, o trigo, importam trigo para manufaturar a farinha de trigo, que é para ver se conseguimos ainda estabilizar e que isso não ocorra nem agora, nem num horizonte temporal próximo. Mas pronto, há aspectos macroeconómicos que não dependem só de Moçambique, têm a ver com muita coisa. Com os olhos postos no objetivo de alcançar um ritmo de produção estimado em 15 milhões de toneladas por ano, a Vale Moçambique vai levar a cabo um projeto de renovação do seu complexo mineiro em Moatize, na província de Tete. Designado de RAMP, o projeto assenta no restabelecimento das condições básicas dos equipamentos e na implantação de procedimentos de melhoramento na conservação, operação e processo produtivo, que deverá absorver cerca de 1.300 trabalhadores temporários, na maioria moçambicanos, mas também oriundos de países como Brasil, África do Sul, entre outros. Os trabalhos iniciaram no presente mês, devendo-se prolongar até início de março de 2021. A Vale Moçambique revela que a produção dos primeiros 9 meses do ano foi estimada em 4,65 milhões de toneladas métricas de carvão mineral. Os preços de combustíveis foram revistos em baixa esta semana, atendendo à evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio entre o metical e o dólar americano, segundo a Autoridade Reguladora de Energia, AREN. A AREN informou que, em resultado da revisão, o preço da gasolina passa dos atuais 64,22 meticais por litro para 62,50 meticais e o gasóleo reduz de 58,95 meticais para 57,45 meticais o litro. O preço do petróleo de iluminação registra uma redução, passando dos atuais 45,24 meticais o litro para 43,2 meticais. O gás de cozinha, GPL, mantém um preço inalterado em 58,18 meticais o quilograma, como consequência do uso do mecanismo de subsídio cruzado aplicado pelo governo. O preço do gás comprimido, GNV, por seu turno, reduz de 30,35 meticais o litro para 30 meticais o litro. A revisão em vigor desde a meia-noite do dia 19 de novembro foi efetuada com base nas descargas dos meses de setembro e outubro e é referente à venda ao público nos postos de abastecimento de combustíveis situados nas circunscrições territoriais das terminais oceânicas da Matola, Beira, Nacala e Pemba. A hidroelétrica de Caorabassa registrou no terceiro trimestre de 2020 uma produção de energia de 11.602 gigawatts,
2,3% acima do planeado, não obstante os efeitos adversos e severos da atual crise pandêmica sobre a economia e sobre as empresas. A HCB revela que de janeiro a setembro de 2020 a venda de energia fixou-se em cerca de 19 mil milhões de meticais, 1,7% acima do planeado. A superação do plano de produção no período em análise, segundo a HCB, irá permitir à empresa continuar a implementar os seus projetos de melhoria na performance operacional, além de assegurar o cumprimento das obrigações com os stakeholders da empresa e a realização de iniciativas de responsabilidade social corporativa. Não obstante o contexto macroeconômico adverso, agravado por choques exógenos, incluindo os da propagação da Covid-19, a HCB continua determinada a alcançar a meta de produção anual de 14.938 gigawatts, enfatiza a empresa. Resultados da Nacala Logistics referentes ao terceiro trimestre de 2020 revelam que o transporte de carvão situou-se em 1.341.000 toneladas, representando uma redução na ordem dos 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos operacionais, relativamente ao transporte e embarque de carvão, o terceiro trimestre de 2020 ficou marcado por um desempenho abaixo do previsto. Tal ficou a dever-se, segundo a empresa, a uma menor procura provocada pelas atuais condições do mercado, registrando-se uma redução do volume transportado. No que refere ao embarque do carvão, a produção atingiu 1.410.000 toneladas, tendo-se verificado uma baixa comparativamente ao igual período de 2019, em cerca de menos 37%. Relativamente à carga geral, a Nacala Logistics transportou 86.000 toneladas no período de análise. Este resultado representa um decréscimo de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, altura em que foram transportadas 159.000 toneladas. Também neste caso, o baixo desempenho está associado a uma débil procura no transporte de clinker, chá, combustível de moatize, tabaco, ervilha e carga diversa nacional, por causa da Covid-19. Contudo, a empresa afirma que, apesar de um ano de grandes desafios devido à pandemia do novo coronavírus, a confiança quanto ao futuro mantém-se, sobretudo no que diz respeito ao compromisso de continuar a ser uma referência no fornecimento de soluções logísticas para a África Austral, agregando valor e contribuindo para o desenvolvimento de Moçambique e da região. No que respeita aos resultados financeiros, devido ao impacto da depreciação em cerca de 50 milhões de dólares no trimestre, o resultado líquido do corredor foi negativo em 16 milhões de dólares americanos. Ainda assim, 41% melhor do que previsto devido à redução dos custos operacionais. Este ano continua a ser desafiador devido aos impactos causados pela Covid-19 em toda a cadeia de operação, ferrovia e porto. Entretanto, a demanda para a carga geral está a ser retomada e precisamos de nos preparar para o ramp-up da operação de carvão em 2021, refere uma fonte da empresa. Ao que podemos apurar, a aposta da Nacala Logistics passa por continuar a trabalhar para, face a uma nova normalidade, produzir mais e com qualidade, de forma a garantir a continuidade do negócio. Isto sem descurar a segurança operacional em toda a sua cadeia produtiva. O governo moçambicano estima que o produto interno bruto irá registrar uma recuperação lenta em 2021, devido às incertezas quanto ao período de propagação da pandemia e à insegurança que se registra em algumas zonas do país, nomeadamente na província de Cabo Delgado e no centro do país, concretamente nas províncias de Manica e Sofala. Prevendo-se que o crescimento econômico se situe em 2,1%, 1,3 pontos percentuais acima da previsão de 2020. Espera-se ainda que a inflação atinja um crescimento médio anual de 5%. As exportações deverão atingir 3,76 mil milhões de dólares e as reservas internacionais, que cobrem 6 meses de importação, estarão fixadas em 3,27 mil milhões de dólares americanos. O crescimento acima apresentado é sustentado pelo crescimento do setor da agricultura, 4%, pesca, 1,5%, indústria transformadora, 1,6%, indústria extrativa, 1,5%
eletricidade, gás e água 3,7%, construção 3%, transportes e comunicações 2,5%, saúde e ação social 5%. De modo a concretizar as perspectivas econômicas, o Orçamento do Estado prevê que o montante das despesas seja de pelo menos 345,38 mil milhões de meticais, onde 65% corresponde às despesas de funcionamento, 23% às despesas de investimento e 12% às operações financeiras do Estado. Eu acho que Moçambique tem aqui uma questão de que se foi perdendo ao longo dos anos, que é ser autossustentável em termos alimentares. Okay? O país tem todas as condições para ser autossustentável a nível alimentar. E que a curto prazo ou a médio prazo vai quase certeza absoluta haver uma grande demanda por produtos alimentares de primeira necessidade. E Moçambique poderá e tem todas as infraestruturas capazes de suprir essas necessidades no mercado internacional. Portanto, nós falamos aqui no nosso vizinho, que era o nosso abastecedor, se calhar será dentro de quando acabar a pandemia, seremos nós que seremos o abastecedor da África do Sul, se trabalharmos para isso, porque oxalá que os níveis de pandemia que os sul-africanos estão a ter nunca se repitam em Moçambique. Portanto, nós estamos numa curva, num planalto, como se diz, muito baixo nesse sentido. Isto não se resolve de um dia para o outro. Aliás, nós vemos noutros países que tentaram desconfinar e a situação foi muito mais grave do que estarem a fazer o lockdown. Portanto, e colheitas agrícolas podem ser feitas a curto prazo, portanto, nesse sentido. Portanto, nós temos essa vantagem. Nós temos a vantagem também de que se se mantiver, repito, se se mantiver este nível de contaminação que nós temos, que é um nível baixo, portanto, e oxalá, repito, que continue com os níveis baixos que existem, de termos capacidade de mão de obra para fazer, inclusivamente, as exportações, etc., que o caso da África do Sul não é bem igual. E com a atualidade económica, colocamos um ponto final nesta edição do nosso programa. Foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima sexta-feira e votos de bom fim de semana.